maninha! Está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é alegria, felicidade, ou felicidade e alegria. Quem vai contar melhor se existe diferença ou não é minha querida amiga, minha amigona, uma prima querida, Suimara. Tudo bom, maninha? Márcio Braga. Que Suimara, tu já viu ao infinito? É quase um coração. Não, e agora tá rolando na Disney, ao infinito e além. Sim. É muito legal. Sim. E a Suimara é psicóloga. E psicóloga positiva. Por que tem a negativa? Psicologia positiva. Psicologia positiva. Que legal, cara. E nós vamos falar de um assunto muito bacana que todo mundo, eu acho, que quer entender melhor, né? Felicidade. E não é só abraçar uma árvore e dizer, sou feliz porque não devo mais ninguém. A turma que gosta de abraçar árvores, se tem propósito por trás, tá tudo ok, né? Se rola uma erva, então... Com certeza. Aí que abraça eu quero ver ele abraçar uma castanheira daquelas que a gente tem aqui. Mas não é só isso, né? A ciência vem estudando aí, mergulhada no que faz as pessoas mais felizes. E eu vou começar com a tradicional pergunta que já devem fazer para você. Você sempre está feliz, Sui? Olha, que perguntam para mim direto. Não, nem sempre eu estou feliz, graças a Deus. Eu vivo todas as emoções humanas, tem dia da tristeza, tem dias do perrengue, porque viver é ter perrengue, né, Márcio? É verdade. Não é à toa que tem aquela filosofia que diz, pobre não tem um dia de sossego ou de paz. Não tem um dia de paz. Brasileiro, então? É para mexer com as emoções. É verdade. E aí? Mas é importante que a gente viva essas emoções. Nem sempre a gente está feliz, mas a gente pode ir em busca de uma felicidade mais constante. Então, uma felicidade duradoura. Então felicidade, de repente, é uma meta para a vida? É uma meta para a vida. Na verdade, a felicidade é um combo. Vamos lá. Durante muito tempo, a psicologia ela ficou muito focada no que não dava certo, no que estava disfuncional, não estava funcionando muito bem. E aí as pessoas olhavam muito para os problemas, para os transtornos. Vem a psicologia positiva dizer, poxa, mas nem todo mundo é problema e transtorno. As pessoas, elas convivem e vivem, né, com os seus problemas no seu dia a dia, com seus contextos, mas elas, o que leva a vida, uma pessoa a ter uma vida mais feliz, mais plena, né? Então, começa a sair um pouquinho desse foco no problema e você quer mais o foco na solução. O que realmente funciona? O que as pessoas que não estão passando por um transtorno, um problema, né, psíquico, que é um transtorno que você vai cuidar, como é que essas pessoas, elas vivem, como é que elas agem, como é que a gente pode fazer para potencializar. Aí começa-se a fazer uma catalogação de virtudes humanas, o que faz você realmente mexer com hormônios do bem-estar. Aquela história de que algum problema não resolvido na infância tem a ver também? Tem a ver, porque nós somos também a nossa história, né? A gente vai construindo essas memórias, mas não somos só as nossas memórias da infância. A gente pode mudar e a gente muda a todo momento. E é possível mudar a qualquer momento, a partir de um fenômeno muito especial chamado de neurociência. A neurociência fala da neuroplasticidade, essa capacidade humana da gente mudar, da gente melhorar a cada dia. E sim, a qualquer idade, é mais difícil, mas não é impossível. Olha só, Sui, tu sabe, eu sou humorista, inclusive tive o prazer de participar do casamento da Sui e do Durval, há um tempinho atrás. Muito feliz. Foi muito feliz. Um casamento, aliás, é um casal que eu tenho o maior carinho e a gente percebe isso nas filhas, a alegria das filhas de vocês. São meninas bonitas e divertidas, são de bem com a vida. E as pessoas sempre me relacionam com a felicidade, né? Algumas até perguntam, o humorista tem momentos tristes. E eu acho que nós temos mais até, né, do que eu tenho mais preocupações, mais momentos difíceis, eu acho como todo mundo, mas também tem uns momentos de alegria, de felicidade. Como eu estava te falando nos bastidores, eu já faço shows para um público bem legal e teve, por exemplo, shows que eu fiz no teatro e quando eu saí dali, isso dava uma sensação de vazio
e que não eram, até então, para mim, era uma tristeza, eu achava que era um sintoma ali da deprê querendo me pegar. Fala disso aí para quem, de repente, tá com esse sentimento, tipo assim, e depois, só para complementar, parece que com aquele sentimento de quando a gente vai para Disney, quando eu volto, aquela semana da deprê. É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí, né? É esse sentimento igual para todos? Não, O que eu tinha? Nós temos uma fórmula matemática, a ciência, ela já sabe o que faz a gente mais feliz, né? É um combo. Então, o trabalho está dentro desse combo da felicidade. Se você está engajado, se você está motivado, se você entra em momentos de flow, aquele momento de atividades que você sabe que está te fazendo bem, aquela sensação de tempo para, quando você está desenvolvendo uma atividade e você nem sente o tempo passar. São pessoas que começam uma atividade de manhã, por exemplo, quando olha, nossa, já anoiteceu. Então, você está naquele estado de fluxo, um estado que transcende até o momento. Você e a atividade, às vezes, são uma coisa só. Então, naquela hora de entrega, que você está lá, que você está no seu show, com certeza você passa por vários momentos de fluxo. Você está ali no auge do teu engajamento, da tua felicidade, você está mexendo com hormônios do bem-estar. E aí, quanto mais troca você tem, e eu acredito que você tenha um potencial humano muito desenvolvido para essas habilidades sociais, você gosta do contato, gente... Amo ver as pessoas rindo. Com certeza. E esse contato também faz muito bem, porque a gente aprende com pessoas. Ninguém é uma ilha. É impossível, né? Já vamos falar, ser Então, feliz sozinho. Tem a ver com as sensações que eu tô tendo ali, tipo adrenalina, Tem. aquela Tem outra dopamina, lá. que está te gerando prazer, serotonina, que está te trazendo Qual muita é alegria. do prazer, a dopamina? A dopamina. É porque me falaram que eu tinha que fazer 3 coisas para ter a dopamina. Dopamina. Uma é esporte, a outra é alimentação, comer bem, dar essa dopamina. Não, é uma esporte, a outra é fazer sexo e a outra é contar piada. Como eu não presto nem para esporte e nem para esse tipo de coisa aí, só me restou contar piada. Vamos acrescentar as virtudes humanas. As virtudes humanas são poderosíssimas, que são as emoções positivas, que todos nós trazemos com a gente. A psicologia destaca 24 forças e virtudes que todos temos em catalogações diferentes, graus diferentes. Então, aquele filme lá do desenho das meninas, aquilo ali, nós temos aquilo ali. Nós temos as virtudes. Primeiro, você está falando de divertidamente? Todos nós temos essas emoções, nós temos alegria, nós temos tristeza. Vamos parar rapidinho aí que eu já volto. Bora por etapa, igual Jorge Teixeira. E essas virtudes humanas, você mexer com algumas virtudes, como a generosidade, a compaixão, o respeito, vai mexendo com essa química, essa biologia dentro do teu organismo que vai aumentando esses hormônios do prazer. Então, quando você é generoso, quando você está fazendo com que outras pessoas, através do teu trabalho, se sintam bem, saiam melhores do que entraram, você está se energizando com dopamina, com serotonina, você está sendo melhor, fazendo outro melhor também. Então, daí vem a explicação que eu me emociono e fico muito feliz quando eu dou um presente ou quando eu ajudo alguém? Sim, nós temos a ciência da generosidade e a ciência estuda muito essa ciência de presentear. Às vezes, quando a gente presenteia alguém, e quando é genuíno, quando a gente não vai na loja e compra um cartão, por exemplo, presente, quando a gente vai e escolhe, pensando na pessoa, na personalidade, no jeito, no que ela vai gostar, você você libera ocitocina, fica ocitocinado, né? É isso aí que dá essa sensação bacana? Dá essa sensação bacana porque você está fazendo um ato generoso. E ser generoso aumenta, às vezes, até em uma semana o teu poder feliz, por exemplo. Agora isso vicia, uma felicidade genuína, sim. Vicia, porque eu fico sempre altamente procurando viciante. ter essa parada aí. É igual aquele negócio que faz dormir lá, como é o Tropofó. Propofó, porra boa. É um propofó do bem que você tira do seu próprio organismo. Agora, outra coisa que é uma outra sensação, Sui, fala pra gente, por exemplo, quando eu estou muito apaixonado, assim, eu sempre estou apaixonado,
mas aquele primeiro ali, aquelas primeiras semanas, primeiros meses de namoro, é uma sensação muito legal, né? É uma descarga, né, elétrica muito grande. De ocitocina também, a É, gente pode também tem falar. a ver com isso? Tem, a gente pode falar Como que é que ela... faz para eu ter mais esse negócio? Eu tenho que ficar me apaixonando sempre, comendo muito sempre, viajando sempre? Vamos lá. Nós também podemos, a ciência já estuda os poderes da pele. Da pele, do contato humano. Nós somos, né, seres que precisamos uns dos outros. A gente aprende, a gente cresce e a gente necessita desse contato para que a gente possa aprender também. Aí vem da linguagem, e a minha primeira formação foi em letras, né, fiz língua inglesa, então as palavras, a linguística, ela conduz aí. Então o homem, através da palavra, da linguagem, ele tem o poder de influenciar nessas decisões. E aí a pele, ela é muito importante, porque pelo contato, a gente, né, pegando, abraçando, a gente troca muito dessas emoções e faz com que a gente fique mais pleno, fique mais feliz. Daí o motivo que durante a pandemia a gente ficou tão com falta de pele. A gente não podia, né, entrar em contato com o outro, a gente teve que manter o distanciamento social e a gente ficou mais carente de gente. Gente, um abraço, um afeto, a gente troca muita emoção positiva. O meu cachorro passava de mão em mão lá na pandemia. Era uma forma da gente, com certeza, era uma forma da gente trocar carinho também. E por que, ao mesmo tempo, teve tanto divórcio na pandemia? Aí já são as relações humanas, né, que acaba distorcendo. É a falta de respeito, é a falta de você ser empático, que, olha só, as pessoas estão distorcendo um pouco essa terminologia. A empatia, sim, é a capacidade humana de você entender o outro e não se colocar totalmente na pele do outro, porque a gente não pode. Somos seres diferentes, com culturas, vivências, contextos diferentes, então, mesmo que eu passe pela mesma experiência que você passou, não vai ser igual. Somos diferentes. Então, é a capacidade humana da gente entender aquele contexto, mas a gente nunca vai conseguir sentir exatamente o que o outro está sentindo. Nossa, Sui, olha, eu estive aqui com o Duval e vocês têm tanta informação que, à medida que vocês vão falando, eu fico tentando... agora que eu vou perguntar isso. Aí, eu estou curioso sobre isso. Aí já vem outra. Né? Porque é muito interessante esse assunto. É um assunto que hoje, a humanidade hoje, está carente disso. Olha, para ter uma ideia, eu fazia muitos shows, assim, eu faço muitos shows voltado para o povo rir, as brincadeiras, as animações. E agora, as fábricas me procuram porque está tendo um número enorme de pessoas tristes e depressivas nas fábricas. As pessoas... E por que estão me chamando? Porque para dar uma brincada com eles, uma animada com eles, porque a produção da fábrica está caindo. As pessoas... Tem gente que não está indo trabalhar, o cara está ali, está desanimado. Lógico, a gente sabe, devido à Coisa-19, que muitos perderam parentes. Né? Agora, assim, parentes, amigos, familiares, enfim, o que eu posso fazer para que eu tenha sempre esse sentimento, essas sensações, para que possam sempre... Não estou dizendo de estar todo o tempo feliz, que isso não existe, mas o que eu posso fazer para eu me sentir bem, pleno, para que essas, vamos dizer assim, essas coisas perigosas não peguem a gente? O humor, que você acabou de falar, é uma ferramenta poderosíssima, porque ela abre portas. A risada, ela é contagiante. A risada, ela pode fazer com que a outra pessoa também rebaixe sentimentos, sensações e viva e entre na mesma sintonia. O mesmo acontece com sentimentos mais negativos também. Então, significa dizer que pessoas mais baixo astral, pessoas que não compartilham, pessoas que falam muito das outras, que usam muito de comparação, elas te trazem um pouco mais de infelicidade. Então, eu tenho humor, o que mais? Humor. O que a ciência fala? Que a gente primeiro precisa cultivar as emoções positivas. Essas que eu falei para você. A solidariedade, a compaixão, a empatia, a gratidão. A gente esqueceu a capacidade humana de agradecer. Então,
como dica, antes de deitar ou ao acordar, sobretudo para você que tem filhos, que está casado, faz em conjunto, faz em grupo. Agradece 3 coisas que foram boas no teu dia. Vale até estar vivo, né? Que é uma grande bênção. Então, você estimula essas emoções positivas, você se engaja, você tem um propósito dentro do seu trabalho, ou seja, você precisa estar feliz, você precisa saber exatamente o que você está fazendo aqui, atribuir significado à tua vida e também atrair para você as pessoas boas. O que é essa boa vida? Harvard pesquisou durante 75 anos, perguntou de pessoas que chegavam lá numa fase, né, da idade das pessoas idosas, o que fez a tua vida significativa, o que valeu a pena. E aí foram pesquisar essas pessoas que tinham índices hormonais mais felizes, né? Estavam mais plenas, e aí identificaram que é o poder das relações humanas, das boas relações, Então, das amizade. inter-relações. A amizade, os amigos, eles têm um poder de cura. Eles têm um poder de aumentar a tua felicidade e longevidade até 10 anos. Pessoas que se cercam de pessoas mais felizes, mais alto astral, podem viver até 10 anos. Eita! Eita! Bora lá! Polêmica! Polêmica! Como até 10 anos. Está comprovado cientificamente. Isso significa dizer que quanto mais pessoas felizes, alto astral, que realmente, genuinamente, você pode confiar, outro elemento da felicidade muito importante, você pode viver mais, pode aumentar a tua felicidade. Um encontro no final de semana, um bate-papo, uma rodada ali de um bate-papo são aquelas pessoas que quando você está com perrengue, com problema, você liga, você pede um ombro, você abraça, às vezes não precisa nem falar, elas estão lá. E a ciência tem um número mágico, viu? Para que a gente realmente possa ter todo esse ganho hormonal e feliz, gira em torno de 4 a 5 pessoas. Se você tem um relacionamento afetivo de muita qualidade, esse número cai para 3, porque, obviamente, você confia muito em quem está do seu lado. Então, são aquelas pessoas. Será que você tem? Conta nos dedos. Se você tem 3 pessoas que você pode ligar contar. E que você sabe que vai ter um ombro amigo, vai vir um conselho aí de bastante qualidade, que vai te entender e, às vezes, vai entender que você só quer um abraço. Ei, Sui, eu tenho muita pergunta, me segura, eu tenho muita pergunta. Para! Não me segura que eu tenho pergunta. Lá. Emoções felizes, relacionamentos saudáveis, engajamento, certo? Você precisa saber para onde você vai, propósito e as realizações. O que eu estou fazendo na minha vida para que ela seja realmente significativa? Bora lá. Felicidade, aí tu vai me dando os pontos, que eu tenho vários aqui. Tá legal. Felicidade quando o cara tem grana ou quando ele não tem. Qual é a relação? Felicidade, ter grana ou não ter grana? Então, olha só, a ciência estuda se o sucesso antecede a felicidade. Na realidade, você que tem sucesso, você já vem feliz, porque é uma trajetória. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou ter sucesso só quando eu conseguir passar na universidade, só quando eu conseguir comprar aquele carro. Existe uma equação. 50% da felicidade é o que você herda do teu papai e da mamãe. Genética. 50% você traz de traços mais positivos ou não. Aí você tem que estudar um pouco a genética, a biologia do teu papai e da tua mamãe. 40% são intencionais, ou seja, aquilo que você faz para que você possa viver melhor. E o otimismo, ele entra nessa equação. Por quê? A ciência estuda o otimismo há 25 anos. O que determina com que as pessoas vivam melhor? Elas têm um olhar mais otimista, realista. É quando você olha para o lado e diz assim, ok, vai dar certo, mas você não fica só no mantra. Vou pegar aquela frase, ok, vai dar certo, e vou colocar na minha janela. Não, você, ok, vai dar certo, é um ótimo movimento, mas você age. Você tem o poder da ação. Então, esses são os intencionais. E só 10% é circunstancial. É ter o dinheiro, é ganhar na loteria, entendeu? Então, a grana é o de menos. A grana, se ela está dentro do teu propósito, ela é super legal, porém, ela não contribui para índices duradouros de felicidade. Você tem que ter aquele combo. Daí a explicação que nem todo mundo que tem dinheiro é feliz.
só tem mais acesso às coisas, né? Com certeza. Mas, e de repente, pessoas que não têm grana são mais felizes. Com certeza. Saúde também. Tem uma corrente budista, e eu estava lendo outro dia, que ele fala justamente de você estar realizado com o que tem, viver o dia. Aquele dia, eu estou com esse óculos que eu quis comprar. Obrigado, meu Deus, gratidão, budismo e tal. Amanhã, eu não posso falar, agora eu quero comprar outro óculos, porque ele fala que essa busca incessante, essa busca sempre, eu vou querer mais, isso vai te deixar infeliz. É isso. Duas coisas. Você tocou na presença. A gente está a cada dia mais acelerado, pensando no futuro, que está deixando a gente muito mais ansioso, ou a gente fica preso a situações que já ocorreram, que a gente não pode voltar, a gente pode aprender, e os erros são muito pedagógicos, a gente aprende com os erros, mas a gente não pode viver preso ao passado, que aí também te traz muita angústia. Então, a gente está esquecendo de viver o momento, aquele sorvete olhando no rosto da criança, aquele vamos ao cinema, sabe, pegar na mão de quem está com você, ou então até mesmo ir no cinema sozinho. São os momentos que você tira para você, são os momentos de solitude. Aquele que não é solidão, você está sozinho, mas você está sendo produtivo, você está gerando muito bem-estar. Fale. Então, esses momentos aí, eles são momentos que você pode, estar mais pleno. E não necessariamente você pensar que eu tenho que fazer alguma coisa porque está na modinha. Todo mundo está fazendo triatlon, eu vou fazer também, porque aquilo, né, vai me trazer e traz inúmeros benefícios, indiscutível, mas às vezes não está dentro das atividades que vão me gerar prazer. Então, eu preciso encontrar atividades que eu goste e fazer e realizar com mais frequência. Então, a presença é extremamente importante, o aqui e agora. Legal isso. No começo do meu namoro, ali com a Karen, depois quando a gente casou, ela não entendia porque eu tirava uns momentos para ficar só. Eu ficava sozinho. Ou acordava às 5 horas da manhã, ficava só, e às vezes eu ia para um canto, ficava só. Eles são extremamente importantes. Com o tempo ela entendeu. Ela entendeu. Ela disse, nossa, quando eu vinha de lá, eu já vinha com alguma resposta. Energizado. É invocado isso. A hora, por exemplo, quando eu estou tomando um banho, que eu fico debaixo do chuveiro, é a hora que eu estou ali só. Né? Só, não penso em nada, em ninguém. Só. E quando eu saio do chuveiro, eu costumo falar que aquela cabine do chuveiro me encheu de ideias. Sim. Aí vem as criatividades, vem as ideias. Sim, porque com certeza você é uma pessoa que fica, quando você vai tomar aquele banho, e existe o banho da vitória. Que banho da vitória é esse? Quando você vai para o dia e diz assim, grato, cheio, né, dessas emoções positivas, que você diz, cara, que dia legal. Quão produtivo eu fui hoje? A produtividade está muito relacionada com a felicidade. Tá? Empresas que trabalham no bem-estar dos seus funcionários, vendedores, eles podem aumentar até 56% das vendas. Só você mexendo com essa prática do bem-estar. Então, quando você entra no chuveiro, está você, está a presença, você pega, você toma aquele banho, é você. E quando você estava falando que você precisa desses momentos sozinhos, de solitude, as pessoas às vezes não acreditam, mas você precisa entender que os seres humanos são diferentes, contextos, histórias, como eu falei. Tem gente que se reenergiza na festa. Eu sou uma pessoa extremamente festeira. Eu adoro pessoas, eu adoro interagir, eu adoro esse contato. Eu adoro fofoca é legal, né? Não é legal. Fofoca deixa a gente feliz. Eu não sei, quando me dá uma notícia assim, aí eu falo... Sim, é igual aquelas tia do interior que ela faz assim, sabe, isso é muito top. A notícia que você pode usar para trabalhar dentro da tua atividade. Mas a fofoca quando denigre... Não é essa não. Fofoca, tá. É aquela fofoca assim, é a potoca. É a potoca. Essa potoca é boa. Embora, eu quero causar polêmica hoje aqui, eu quero causar polêmica. Mas olha, deixa eu só falar dessa relação de energia. Já o Durval, né, ele diz assim, eu preciso dos meus momentos só.
Eu preciso assistir uma série, eu preciso assistir. E na festa, ele vai para uma festa, porque aí você tem que ter aquele jogo de cintura, tem que ter sessão. Então, ele vai para a festa, assim como eu. Às vezes entendo que ele não quer ir para a festa, ele vai para a festa, mas ele vem detonado. E aí eu reenergizo na festa e ele reenergiza na solitude. Então, é a gente entender. É coisa de Braga, relaxa, é coisa de Braga. A gente respeitar. A Karen sabe que uma vez ela fez comigo, eu vou contar. Hoje eu quero gerar polêmica, tu não Polêmica, deixou. deixa. Não deixou. Fala aí, a polêmica. Eu tinha uma mania de fugir para pegar o carro de madrugada para passear. Mas eu ia para passear mesmo, porque eu preciso de estar só de vez em quando. E um belo dia, eu estava no quarto ali, eu disse, cadê a chave? Que eu fui sair, estava trancado o quarto. Eu disse, meu Deus, cadê a chave? Descobriram. Tudo escuro. E a Karen dormindo, e eu apalpando ali televisão, no armário e nada. Fiquei puto, porque já era 3 da manhã, eu não conseguia dormir. E aí eu fui embora, deitei com raiva e fiquei ali esperando dar o sono, com a cabeça pilhada. Beleza. Outro dia eu acordei, 7 e pouco, logo em seguida fui, né? E ela já acordou morrendo de rir. Aí eu disse, que foi, cara? Ela disse, passou a noite procurando a chave, eu me segurando para não rir. Aí eu disse, pô, que brincadeira é essa, pô? Tu sabe que eu gosto de sair um pouco. A chave estava dentro do travesseiro dela, ó. Ah, mano, eu fiquei muito mordido. Porque pense num travamento que deu na minha memória, que eu tive que explicar para minha memória que aquilo ali não era comum. É, porque nós somos seres de hábitos também. Você está acostumado, né, a Mas não essa dinâmica. Fale para a câmera, dona Karen, deixa ele sair um pouco, deixa ele ficar só. Agora ela já entende, mas reforça, me ajuda. Karen, é a dinâmica. Ele vem as ideias, as inspirações, entendeu? Porém, né, é com equilíbrio, né? Não dá para sair todo dia. Não, na Rêmulos eu não ia mais. Eu expliquei para ela, porque as meninas de lá me conheciam. Aí queriam autógrafo, bater foto, eu não ia. Não, sabe o que eu fazia? Eu ia lá pro aeroporto. Não dava para ficar no anonimato. Não dava. Eu ia lá em cima no aeroporto e ficava sentado lá. Eu ficava olhando os aviões chegando. A tua dinâmica de personalidade. Só que a minha cabeça estava ali. Por exemplo, a mesma história do show no teatro. O show do teatro, eu consegui assistir como se eu estivesse na plateia, sem ninguém, eu consigo ver o que eu estou fazendo, né? E aí, eu venho pegando um pedaço dali, uma ideia que eu tive aqui e tal, e eu junto, né? E isso me ajuda. Cria, né? Cria. Conecta. Mas eu preciso estar só. Eu não consigo pensar com ninguém conversando, assim, dando psica. É invocado isso. Às vezes vem uma ideia, às vezes conto uma história, e aquilo ali eu encaixo no show. Bora lá! As pessoas me perguntam o que é felicidade, né? Eu vou te dizer o que eu respondo. Todo mundo chega comigo, porque eu trabalho com humor, muita gente, pô, Márcio, queria falar contigo. Às vezes eu quero tomar um café, às vezes eu quero tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Eu bebo mais um vinhozinho e tal. Aí diga lá, mano. Ele, não, Márcio, eu queria saber o que é ser feliz, cara. Porque, pô, minha vida tá uma merda. Que isso, cara? Tu tem 300 funcionários, tem uma lancha, Tu já pelo menos agradeceu isso? Não, mas isso aí é beleza, eu queria saber. Eu digo, tá vendo? Começa aí. A pessoa não agradece que tem, né? Aí eu falo para as pessoas que a felicidade é um tapete de retalho. Cada retalhozinho, sabe aquele tapete colorido, quadradinho? Cada quadradinho daquele é um momento da minha vida. É o nascimento dos meus filhos, é uma viagem inesquecível, é um momento ali de família, é um momento aqui, por exemplo, com os meus amigos, quando a gente se encontra. Aí eu vou montando esse retalho. E eu faço um tapete. E esse tapete eu chamo de felicidade. Esse tapete que você descreveu, a ciência fala de gavetinhas de memórias. Quando você tem uma explosão de felicidade, que é aquela situacional ali, 10%, né? Ganhei uma grana! São momentos de grande explosão de alegria. E eles existem. É ver um filho formando, tanto no ABC quanto quando ele for para a universidade, é entrando, é vendo a realização, né, da família, o casamento, etc. Grandes realizações, grandes explosões. Isso aí você guarda aquele momento.
Outro momento de grande felicidade, você está fazendo uma atividade que você gosta, cheia de gratidão, né? Às vezes as pessoas não entendem, cara, mas você joga tudo isso para o lado e vai viver isso, são as tuas realizações, o teu propósito. Quem consegue identificar propósito vive mais feliz, vive mais pleno. As pessoas não entendem. Às vezes, cara, você deixou tudo para trás, você deixou, né, grandes diretores de corporações, etc., trocou um salário X para ficar dando aula, por exemplo. Você compartilhar conhecimento é altamente traz um índice de felicidade, de bem-estar gigante. Por quê? Porque você está trocando, você está compartilhando, aquilo faz parte do teu desenvolvimento humano, é significativo da tua história. Então, aquilo vai te fazer e vai te trazer bem mais felicidade do que você fazendo aquelas atividades rotineiras que já não te trazem mais aquela sensação de engajamento. Aí você desmotiva. Em vez de você ficar pilhado, engajado, você vai desmotivar e você vai entrar numa situação de tédio, que é oposta ao fluxo. Então, quando você consegue equilibrar, porque não existe essa felicidade perene. A gente tem perrengue, a gente tem problema, a gente tem viés, às vezes a gente está todo planejado e vem a vida e pede para a gente fazer o plano B. Então, são nessas situações que a gente tem que ter as tais, o tapete de retalho, que são as gavetinhas de memórias. É o que aguenta, que faz a gente Todas aguentar. as vezes que você tiver um momento de explosão, um momento de muita generosidade, um momento que te trouxe muita felicidade e paz, guarda, sente e guarda, porque aí você vai precisar para aqueles momentos de bad, aqueles momentos ruins que você não está tão bem. Que é, na prática, o cara diz assim, pô, peraí, eu tô na merda, mas eu tenho uma família legal. Isso, você vai resgatar. Infelizmente, existe essa métrica matemática. Então, você precisa armazenar muitas emoções, você precisa viver e encontrar formas de realmente estudar o que te faz feliz, o que a ciência, o que as habilidades humanas elas podem trazer para que a tua vida seja mais significativa, porque o bicho pega. Se você tem uma emoção negativa, ela vai anular 3 positivas. Então, essa colcha de retalhos, essa gavetinha de memórias felizes, ela tem que ser bem abastecida. Então, embora falar agora de uma outra parada que envolve também a felicidade. Bora. Né? O cara tá ali com super salário, mas ele resolve, ele é um diretor de uma empresa, ele resolve, por exemplo, virar um chefe de cozinha. E ele quer largar tudo, mas ele tá com medinho ali daquela virada. E é engraçado que aquele pontinho da virada, pá, aquilo ali, ela dá uma injeção de alegria quando o cara diz assim, caramba, eu fiz. Eu virei. Cara, olha só, eu tô aqui num restaurante com 10 mesas, 5 mesas, estou fazendo minha comidinha, estou muito mais feliz do que quando eu era um diretor de uma grande multinacional. Explica para mim isso, maninha. Aí eu vou resgatar aquilo que eu te pedi para segurar das emoções, né? Então, o medo também faz parte. A gente vive com medo. O medo faz parte das nossas emoções humanas. E o medo pode ser protetivo. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessaria a rua ou a criança, entendeu? Sem medo de ser feliz. E o carro vinha e batia. O medo, ele é protetivo. Quando o medo, ele ultrapassa essa escala, aí sim, ele vira patológico. Mas todo mundo que tomou que transicionou, que fez essa mudança, ou que deu um grande passo, mudou de carreira, de atividade, porque acreditou, ele teve medo. Claro, ele teve medo, mas esse medo, essa vulnerabilidade é que faz essa explosão de alegria. Ele teve medo, ele superou, ele foi vulnerável. Não tem aquela frase de Instagram, vai com medo mesmo? Então, a Karen falou isso pra mim quando ela me empurrou na montanha-russa do Harry Potter. Ela de menino, vai com medo mesmo. Vai só com que eu medo saí mesmo. pálido de lá. Eu vi o Harry Potter. Eu vi ele vindo. Juro. Eu tive ilusão. 3D. Eu tive 3D? Eu não sei se era o Harry Potter ou era o Voldemort. Então, o medo, ele faz parte, ele é protetivo, e aí a pessoa, ela tem a coragem. E essa coragem de ser vulnerável é muito linda. A pessoa toma essa decisão, claro, que ela planeja, a gente precisa planejar os passos da nossa vida. Pera ainda.
Eu gosto de empreender no meu jeito, assim, sabe? Tipo assim... Mas você planeja, Eu Márcio. gosto dessa loucura, aí eu vou meter a cara, eu faço... Aí tá tudo bonito, tá dando certo, aí cai a ficha quando eu tô ali sozinho no banheiro. Eu disse, puta merda, que doidice que eu fiz. Que doidice, né? Mas não foi de um dia para o outro. Foi aqueles banhos no chuveiro, foram aqueles momentos que você precisou ficar sozinho, que você veio amadurecendo, né? Aí, a gente, às vezes, não pode, por um impulso, situações, né, de impulsividade, fazer essa transição de um dia para o outro. Você sabe que você não está mais feliz, então planeja. Planeja não para um melhor horário, nem para uma melhor data e período, porque não tem. Você tem que ir com medo mesmo. Mas, minimamente, planejar, né, mesmo porque se você tem uma vida adulta, se você tem, né, uma empresa, tem um legado também, que a felicidade ela está ligada ao propósito, você saber o que é significativo e qual é o legado. Se eu desaparecesse hoje do planeta, quem foi a Sui? Que história que ela deixou, como que ela impactou as pessoas. Então, não dá para a gente tomar uma decisão, pessoas que estão chateadas no seu trabalho, eu vou me embora, eu vou desistir de tudo, etc., e ir embora, porque você tem um legado, você tem uma história. Então, planejar aquela mudança, não está feliz? Beleza, planeja um pouquinho para que você também possa deixar um legado positivo. Isso, as pessoas quando te procuram, e eu recomendo muito você que tá dentro desse bate-papo da gente aqui, pô, eu tô nessa fase, se eu vou sair da minha empresa, se eu vou mudar, elas te procuram e você ajuda elas como? É na transição, é numa deprê? Me conta qual é o teu trabalho, fala de ti agora. Tem várias situações, né? Quando as pessoas me procuram, elas procuram querendo saber como é que eu posso viver melhor. Né? A maioria delas, né, todos nós temos problemas. Eu tenho um problema, você tem problema. Então, como que a gente faz para equilibrar? Eu acho que é a grande, né, sacada. Muito se fala de inteligência emocional e é importantíssimo, a gente tem que equilibrar, sim, as nossas emoções, mas não é só equilibrar as emoções, não é só ter autocontrole na hora de você tomar uma decisão, se o teu resto, se aquele combo que eu falei, ele não está fazendo sentido. Então, a gente tem que primeiro entender qual é a parte, qual é o período, o que não está. Isso tem perguntas específicas, tem questionário, porque se a felicidade é científica, se ela é validada, tem pesquisa, tem dado e tem metodologia também. Então, você faz um trabalho, é uma mentoria, vamos dizer. É uma mentoria, eu faço mentoria com essas pessoas e dentro dos seus trabalhos também. E as pessoas têm resultados no sentido de ter um novo caminho, sei lá, por exemplo, de resgatar um casamento, ou de... Não sei se é o teu foco, não sei. Então, da maioria das pessoas que me procuram, ou elas querem potencializar, a maioria são mães, né, que querem saber, cara, como é que eu sou exemplo positivo para o meu filho? Porque não é só a minha vida, mas como que eu impacto, como que eu influencio, que exemplo, que criança que eu vou educar. Então, existe uma preocupação muito grande de pai e mãe, né, para toda essa, como é que eu vou educar agora no mundo dual, no mundo que, né, tão cheio aí de adversidade, como é que eu vou ser exemplo positivo? Muitos pais me procuram e eu faço trabalho nas empresas também. Como que a gente pode mexer com a parte de bem-estar dos funcionários para que eles produzam melhor? Eu tenho uma empresa e eu ligo, Sui, olha, eu percebi que a maioria dos meus funcionários está muito para baixo. Sim. Eu quero dar uma injetada aqui de felicidade nela. Sim. O teu trabalho entra aí. Entra aí. Eu vou entender qual é aquela relação, se é o líder que está sendo um líder tóxico, se é o exemplo, ele fala, mas ele não faz. Se são os funcionários que não estão engajados, tudo isso são feito com testes e metodologia. A ciência está muito avançada em relação a como que você pode trabalhar para ser mais feliz. E a gente tem que ter muita seriedade nesse lance da felicidade. Eu peço para o Richard abrir para a gente aqui o Instagram da Sui. Eu fico imaginando aquele bate-papo onde dormir você e o Durval. Quem dá boa noite? Ele nunca dá, porque ele já dormiu. Ah, eu sabia. É uma maneira sutil de eu perguntar quem dorme logo. Olha só, Suimara Braga. É Braga. S-U-Y, para você que está me ouvindo no Spotify, no Google, no Deezer, enfim, todas as plataformas. A Sui. Suimara Braga.
A SUI já poderia ser um estudo da numerologia? Não tem? SUI Não. com 3Y. Não tem Não, Márcio, eu sou a Sil, eu sou a Sayonara, eu sou a Silmara, mas eu nunca sou a Suimara. Esse problema aí, a mamãe poderia ter me feito uma criança muito infeliz. Desculpa aí, mamãe. Ciência da felicidade e bem-estar, vida pessoal e profissional mais produtiva, saudável e emocionalmente melhor. A gente segue na hora que é para a pessoa ver que o Lezeira Podcast está seguindo. Co-fundadora do Parque de Ideias, o nosso querido Durval aqui explicou pra gente o que é o Parque de Ideias. Eu tenho agora a galera que faz no YouTube, né? Se você perdeu, clica aqui no card. Nunca tá a porra do card aqui, né? Clica no card, que a conversa deles foi muito legal sobre criatividade. Foi muito bacana, muito louca essa conversa. E nós ainda vamos voltar. E aí, como todo mundo vem aqui, a gente sobe, e aí eu peço pra você escolher alguma imagem que não seja que o Durval esteja. Sacanagem. E aí, fala pra mim aí, comenta alguma foto. Vai passando aí, Richard. O meu Instagram é o combo da felicidade. Eu trabalho nas minhas relações humanas, eu trabalho nas minhas relações interpessoais, no meu engajamento, na minha motivação, no que me deixa feliz. Então, eu sou uma pessoa de pessoas e eu quero que todo mundo, nos meus treinamentos, eu digo, pertinho de finalizar, cara, se eu conseguir que vocês estejam ou fiquem, a partir de agora, melhores do que vocês começaram aqui, já estou com o meu propósito aqui bem definido. Escolhe aí uma coisa assim, uma foto, uma coisa, porque eu olhei uma pizza em forma de coração ali. É verdade, isso foi no Dia dos Namorados. Que a gente, da Lopiano. Nós ganhamos uma pizza do Rogério. Nós fizemos aqui uma live e ele mandou pra gente aqui. Foi na Lopiano, e ele disse, Sui, essa pizza combina com vocês, ele disse. Esse Rogério, gente boa. É gente boníssima. Volta lá, Richard. Eu queria que tu escolhesse uma imagem e comentasse alguma coisa dentro do teu assunto pra gente. Legal. Durante a pandemia, eu tive muitas lives e ajudei muita gente também, porque as pessoas queriam entender, num momento tão vulnerável, de tantas perdas, como é que eu conseguia falar de emoções positivas e como é que eu poderia, né, trabalhar com uma vida mais saudável, mais feliz. Então, a gente entende quais são essas relações, o que a pessoa está fazendo, quem é o grupo, né, de pessoas que cercam essa pessoa. Então, eu acabei trabalhando muito e eu decidi ser voz positiva. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso propósito para valer, independente da época. Então, enquanto todo mundo estava indo por um caminho, né, de muita vulnerabilidade no mundo, 2020 e 2021 foram os anos que eu disse assim, vou transformar, vou dar vou dar essa cara nova para o meu Instagram. Então, tudo, Márcio, tudo que eu posto, eu tenho uma dica. Eu dou uma fórmula ou falo uma metodologia, uma mecânica para que a pessoa possa viver melhor. Ali. Sabe aí, a Starbucks bate a fraqueza. O que é ali, o CNN ali, News? O que é ali? O CNN foi quando a gente pensou que quando a pandemia vai passar, e aí as pessoas esqueceram de, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter muita prudência, mas a gente precisa voltar a acreditar, a trabalhar, a produzir, porque isso está adoecendo a gente também. Então, enquanto eu falava muito disso, aí o que acontece? Estoura a guerra. Entendeu? Eu falei, para onde iremos, né? Então, se a gente esperar a melhor situação para que a gente possa agir, para que a gente possa viver melhor, ela não vai chegar. Porque, infelizmente, o mundo é isso. A gente sai de um lado muito vulnerável, muito triste, de muita perda, e aí o próprio ser humano se envolve de novo nas guerras, nas adversidades, nos julgamentos. E a mesma coisa é a vida, né, Sui? Sim. Com certeza. A mesma coisa é a vida. E as pessoas, elas esqueceram a capacidade humana de dialogar, do respeito, que que eu tenho as minhas ideias, as minhas convicções, e eu posso ter ideias contrárias, eu posso refutar um pensamento, uma ideia, mas eu posso fazer isso de uma maneira respeitosa. Eu não preciso gritar, eu não preciso agredir, mas mesmo assim eu posso dizer que eu não concordo com você. Mas cadê o respeito às relações humanas? A gente quer viver melhor ou não?
Sui, antes da gente encerrar aqui esse bate-papo, eu estou aqui perguntando de todo mundo, e eu acabei esquecendo de perguntar do Durval, qual é o Brasil que você quer? O que te vem na mente assim? Eu não estou falando de política, né? Eu estou falando de pessoas, de país. O que te vem à mente quando a gente comenta assim, te pergunta qual é o Brasil que você quer? É claro que eu vou te falar que eu queria um Brasil que respeitasse mais, um Brasil que entendesse que as relações humanas e que a gente está aqui para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa deixar esse legado positivo para outra pessoa, que ao passo que eu converse contigo, eu deixe uma coisa positiva, que eu não deixe nada muito pesado. O Brasil que eu quero é um Brasil que respeita, é um Brasil que sabe exatamente como que a gente pode usar as nossas potencialidades, os nossos talentos, mas não esquecendo que a ciência é muito clara. Quando eu tenho ali a linha tênue de fome, quando a gente está numa linha abaixo da pobreza, quando a gente não tem o que comer, quando no sinal existe uma pessoa num nível de desigualdade social com um filho que não tem o que comer, a gente não consegue falar de felicidade com aquela pessoa. Por quê? Porque a felicidade ela tem que transpor 3 elementos básicos. Ela tem que ter alimentação. A gente precisa estar bem alimentado para a gente conseguir falar sobre felicidade. A gente precisa falar de moradia. Como é que a gente vai falar de moradia para uma pessoa que está morando na rua, que não tem perspectiva do dia de amanhã? A esperança é uma emoção positiva muito significativa na equação de felicidade, mas que esperança eu posso dizer, olha, não, acredita que amanhã vai ser um dia melhor se ela não tem o que comer, não tem onde dormir e ao dormir na rua, não sabe se no outro dia as condições que ela vai levantar. Então, moradia e sono. O sono é extremamente importante para o nosso índice de felicidade. Se a gente não tem uma boa noite de sono, se a gente não consegue, dentro dessa desigualdade, pensar, eu vou aqui deitar minha cabeça, vou descansar o meu corpo, a gente não consegue. Então, o Brasil que eu quero é que a gente conseguisse pelo menos equilibrar a alimentação, moradia e que as pessoas pudessem ter uma noite de sono mais tranquila. Poxa vida, que legal. E isso é tão básico para todo mundo, né? É básico para a gente, mas quando a gente olha para trás, né, tem muita gente que não tem esse básico. Poxa, que pena que, por enquanto, eu não acabou. Eu Opa. acho que a gente tem muito assunto pela frente. Minha gente, eu espero muito que esse podcast chegue em pessoas que realmente queiram entender o que elas estão passando. A Sui, com todo o talento e conhecimento dela, como vocês viram, eu espero e torço para que esse conhecimento chegue aí nos mais diversos lugares e distantes, porque eu li em algum canto que o Brasil nunca esteve tão triste como está vivendo esses últimos tempos. Eu não estou aqui querendo falar o porquê ou por quem é culpado, não é isso. A grande situação de tudo isso, o que nos impacta tudo isso, é que o Brasil já foi o país mais feliz do mundo. E um dos países que hoje foram eleitos o país mais feliz do mundo é um país que só tem gelo, né? Que é lá acho que é Finlândia, uma coisa assim, que foi escolhida esses países aí. E eu me pergunto, onde está o nosso samba, a nossa alegria, o nosso amor ao futebol, né? Pois A nossa felicidade do Brasil. Pois é, mas a nossa felicidade ela está intrinsecamente ligada ao que a gente faz dela também. Então, olha só, julgamento não é legal, tá? A gente ser mais respeitoso, a gente entender que as relações humanas elas são feitas de trocas e elas precisam ser de trocas positivas. A gente brincou da fofoca, mas a comparação te faz muito infeliz e depois
Depois do advento da pandemia, existe um estudo que diz que nós ficamos, sim, muito mais infelizes, porque a gente compara, a gente está naquele dia deprê, a gente está naquele dia em que nada funciona, a gente abre as redes sociais e a gente vê o nosso colega lá naquela viagem maravilhosa, né? E a gente diz, cara, por que eu não consigo isso? Por que ele está sempre de férias? Ou seja, a gente está sempre olhando para a grama do vizinho, né? E essa comparação te faz infeliz. Cara, se ele está lá viajando, bora lá dizer, cara, parabéns, ou se inspirar. Quem vai pagar a tua dívida é tu mesmo. Você não sabe se ele está lá e pagou, né? Planejou em 10 vezes na Casa Bahia, nas Casas Bahia. Tá lá, tá feliz na vida, tá vivendo a vida dele. Às vezes a gente esquece de viver a nossa porque a gente está vivendo ali. Então, tem muito disso no nosso poder de felicidade. Maninha, muito obrigado, prima querida. Obrigada também. Esse foi mais um episódio do nosso Lezeira Podcast. Esse podcast feito com muito amor e humor. E eu espero te encontrar no próximo, que vai estar em alguma parte do card. Mentira. Obrigado, Sui. Um beijão para as meninas. Tá obrigada, bom? Márcio. E para a caravana de mulheres que moram lá na sua casa. Muito obrigada, Márcio. Um beijo para vocês também. Obrigada pelo convite. Valeu. Tchau. Até logo. Muito bom.